Projeto Integrador 2, eixo Licenciatura, da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O nosso tema foi Dificuldades de leitura e interpretação dos textos encontrados nas salas de aula nos anos iniciais do Ensino Fundamental 2, sob o título Leitura e Interpretação de Textos com auxílio da TEDx. Somos o grupo TPL 502008, composto por Carolina Moraes Magalhães, Cleonice França Martins, Jandir Siqueira Júnior, Marciele de Moraes, Marília Oliveira de Souza, Ricardo Marcelo Gonçalves Arteiro, Solange Garcia da Silva e Valdirene Pereira dos Passos. A orientadora, Catarina Maia Caetano. Apresentando o problema. Na pesquisa realizada junto à equipe pedagógica da Escola EMEF, Padre Leonardo Nunes, do município de Itariri, obtivemos o relato que a maior dificuldade para os alunos das séries iniciais do ensino fundamental encontra-se em relação à leitura e interpretação de textos. Dificuldades relatadas. Foram relatadas algumas dificuldades, sendo elas: dificuldade de compreensão daquilo que o aluno lê, visto que ser leitor não é somente necessário, é preciso ler e compreender o significado daquilo que está sendo lido, o que muitas vezes não acontece. Vocabulário restrito. Muitas vezes o aluno não consegue ler e interpretar determinados textos com palavras desconhecidas. Isso ocasiona problemas na escrita, como troca de letras, pontuação, formação de parágrafos. Falta de motivação diante da leitura, causando lentidão na leitura oral e a soletração de palavras. A coordenadora pedagógica e professora também salientaram que essa dificuldade na leitura é um tema muito discutido em seus planejamentos, dado que vivenciamos a pandemia Covid-19 e foram praticamente 2 anos de aulas remotas. Isso ocasionou um retrocesso curricular no aprendizado do letramento com os alunos. Além disso, o ambiente familiar e o fator econômico também influenciam nas dificuldades relatadas. Os pais que não leem não promovem o estímulo para seus filhos, dificultando assim a criança no seu desenvolvimento e desempenho escolar. Prática esta vivenciada nesta comunidade escolar, descreve a professora, em razão de que a comunidade, em sua maior parte, possui renda familiar de custo médio a baixo, restringindo o acesso a uma cultura letrada, pois essas crianças não têm em seus lares nenhum tipo de acesso a esse tipo de exercício. De acordo com Martins, relata que aprendemos a ler lendo, mas esta prática se correlaciona de maneira contextualizada, utilizando a interdisciplinaridade entre a prática e a ludicidade. A autora enfatiza que os pais têm um papel importante relacionado ao desempenho de aprendizagem na leitura e escrita das crianças, visando que o diálogo facilita o aprendizado. Solução proposta. Nosso plano de aula foi desenvolvido para os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 1, do período vespertino desta unidade escolar. O plano de aula criado e elaborado pelo grupo tem como proposta auxiliar os alunos com relação a esta defasagem, relacionada à leitura e interpretação de textos, utilizando a tecnologia da informação e comunicação, o TEDIC, e aprimorando conhecimentos através da inclusão digital. Teremos 2 aulas para este encontro. Para que aconteça a compreensão e interpretação de textos, podemos oferecer para o aluno em sala de aula diversas atividades, de maneira que a compreensão aconteça antes, durante e após a leitura, adquirindo conhecimento prévio daquilo que está sendo lido. Spinoza revela que é necessário criar situações-problemas que gerem dúvidas instigantes sobre o tema a estudar e permitam que os estudantes revelem suas concepções por meio de conversas, desenhos e textos próprios. O resultado
é que no momento da leitura eles já terão uma concepção mínima do assunto, diferentes do que tinham no início dos trabalhos. Podemos dizer que o plano de aula elaborado neste projeto, amparado com o auxílio do recurso das tecnologias da informação e comunicação, tornará a leitura, compreensão e interpretação de textos de maneira divertida. Levar os alunos a compreenderem a importância do saber ler e interpretar um texto, por meio de atividades interativas, tais como leituras de histórias através de vídeo, interação dos alunos em sala de aula, atividades de interpretação e compreensão de textos em formato digital, reescrita do texto com o uso do computador e leitura em voz alta. Esta aula tem como seu objetivo proporcionar a interação da prática para com a leitura entre os textos e as crianças, através da estimulação do uso da tecnologia digital. Aula 1. Iniciamos a aula com uma conversa explicativa sobre a importância da leitura para interpretação e compreensão dos textos. Em seguida, com o auxílio da lousa digital, os alunos irão assistir ao vídeo do livro da história infantil Bom Dia Todas as Cores, da autora Ruth Rocha. Vídeo este narrado, constituído por elementos visuais e escritos. Ao término da leitura, desenvolver a oralidade entre os alunos através do tema abordado no livro, para que possam entender a compreensão do texto. A dinâmica será feita com as carteiras posicionadas no formato em U, de frente para a lousa digital. O aluno deverá se expressar de forma individual, levantando a mão para falar e respeitando a vez de cada um. Em seguida, os alunos farão uma atividade prática, representada de forma ilustrativa e interativa, quiz do livro Bom Dia para Todas as Cores. Para ajudar a interpretar o texto, tal atividade será trabalhada e desenvolvida com o auxílio da plataforma WordWall, com a utilização dos computadores da sala de informática. O quiz contará com 10 perguntas com respostas de alternativas em modelo A, B, C e D. A alternativa correta será exibida na tela para correção junto ao aluno. Será apresentada uma próxima atividade, Desembaralhando a História, onde frases do texto estarão desordenadas e os alunos terão que organizá-las com o auxílio do mouse, as frases de acordo com a leitura assistida e narrada em sala de aula. Os alunos contarão com 8 frases relacionadas ao texto Bom Dia Todas as Cores. Faremos uma retrospectiva na aula 2, do texto assistido e narrado na aula anterior. Em seguida, os alunos deverão fazer a reescrita da história, utilizando o programa Word do pacote Office. Para que possam digitar a história recontada, posteriormente cada aluno fará a leitura em voz alta do seu texto reescrito. Os alunos terão o auxílio do professor e do grupo com relação aos comandos do teclado, salvar arquivo, efetuar impressão. Impactos. Ao final destas aulas, espera-se que os alunos possam compreender a importância da leitura, desenvolver a oralidade, desenvolver interpretação de textos, estímulo à leitura, ampliar o repertório de palavras e também incentivo e introdução ao uso da tecnologia. Resultados. O plano de aula desenvolvido pelo grupo foi levado e apresentado à professora e coordenadora da sala escolhida. As mesmas elogiaram e apreciaram muito o nosso projeto. A professora se comprometeu a aplicar as atividades propostas em nosso plano. Contudo, visto que a comunidade se encontra em período de planejamento para a elaboração das provas bimestrais, não houve tempo hábil para a aplicação do nosso protótipo. Compreendemos que esse plano não resolverá todas as dificuldades encontradas, mas que os períodos utilizando junto ao TEDIC proporcionará um incentivo e melhora do aprendizado em relação à leitura e interpretação.